Olá pessoal, bom dia. Dando mais um tempinho para o pessoal começar a entrar. Dando um tempinho para o pessoal tá entrando. Certo. Dando mais um tempinho. Bom dia. Bom dia a todos. Vamos dando só mais um tempinho para a gente começar a nossa live, nosso bate-papo. Bom dia, professor, tudo bem? Oi, bom dia. Eu estava preocupado de não estar entrando, porque eu não domino essa mídia, mas parece que agora eu estou ao vivo, né? Tá, agora tá sim. Beleza, Dando só mais um tempinho aqui enquanto o pessoal vai entrando. sem problema. Espera mais uns 2 minutos, são mais ou menos 10h05, 10h06, a gente começa, professor. Beleza. Botando. Uhum. O pessoal está entrando. Acho que dá pra gente começar, né, professor? Pra gente não perder muito tempo. Sem À problema. medida que o pessoal vai entrando, vai. Olá, pessoal. Bom dia a todos e a todas. Estamos aqui mais uma vez dando início à nossa live patrimonial, que é uma atividade de extensão do programa de pós-graduação em Arqueologia e Patrimônio Cultural da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Trata-se de uma atividade integrante do programa de extensão de acompanhamento e enfrentamento à Covid-19 no Centro de Artes, Humanidades e Letras. A nossa live abordará o tema Musealização da Arqueologia e Crendices Patrimoniais. Nosso convidado é o Diego Ribeiro. Vou apresentá-lo aqui para vocês. Diego Ribeiro é graduado em Museologia pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, mestre em Ciência da Informação pela Universidade Federal de Fluminense, doutor em Arqueologia pela Universidade Federal
de São Paulo, USP. Ele é docente do Programa Efetivo de Pós-Graduação em Memória Social e Patrimônio Cultural. Tem experiência na área de museologia, com ênfase em ciência da informação, e orienta pesquisas e trabalhos na área de comunicação, notadamente acervos arqueológicos e etnográficos. Professor, em nome do programa de pós-graduação, é um prazer termos aqui conosco para realizar mais um bate-papo. Tudo bem, professor? Tudo ótimo, Cristiano. É um prazer meu estar aqui. Desejo bom dia a todos e a todas. Vamos seguir. Vamos. Professor, a primeira pergunta que direciono ao senhor é: o que é a musealização da arqueologia? Essa pergunta ela não é exatamente fácil, né? O professor Mário Chagas, que é do campo da museologia, poeta, ele fala uma questão que é engraçada, né? Em relação aos museus, que tem um lastro com uma fala de Santo Agostinho. Ele fala: se ninguém me pergunta o que é museu, eu sei o que é museu, mas quando alguém me pergunta o que é museu, eu já não sei mais, né? O mesmo acontece com relação à musealização da arqueologia, né? De forma muito sintética, a musealização da arqueologia é a interface entre a arqueologia e o museu como campo disciplinar, como campo de atuação, né? É uma interface, é uma zona de contato entre essas duas áreas que tem, na verdade, tem problemas comuns, dilemas comuns para resolver. Tá? E eu vejo a musealização da arqueologia em 3 estratos. Tá? O primeiro estrato seria o estrato da experimentação. O que seria o estrato da experimentação? Basicamente, o estrato da experimentação tem um efeito na prática, né? Na dimensão aplicada dessa interface, né? Que é basicamente a necessidade de dar conta patrimonialmente, né, museologicamente e arqueologicamente desse conjunto de coleções que são albergados no museu, nos museus e instituições congêneres, né? Inicialmente, essa dimensão aplicada ela tem o seu lastro com a própria formação dos primeiros museus de história natural no Brasil, né? Quando, na verdade, você tem um olhar estrangeiro sobre o Brasil, com expedições, enfim, com uma série de atividades aqui no Brasil que são desdobradas no escopo da arqueologia e que encontram um endereço de um albergue, por assim dizer, as instituições museológicas. Uma vez nessas instituições, elas devem ser observadas, tratadas, curadas e comunicadas, né? Então, na verdade, é até engraçado, mas num primeiro momento, num primeiro extrato, a musealização da arqueologia está mais ligada com o olhar da arqueologia e o museu como lugar que alberga essas coisas, né? Em um segundo momento, e mais posteriormente, o museu, como a gente chama, ele deixa de ser só um lugar de hospedagem, só um lugar em que essas coisas encontram um lar, e passa a ser também, e passa a ser observado a partir de um campo disciplinar que a gente pode chamar de museologia, né? Não sei se ficou claro o que eu estou querendo dizer. Sim, sim. Um extrato intermediário, né, seria um extrato mais de uma linha de pesquisa que aqui no Brasil é inaugurada pela pesquisadora Maria Cristina Bruno. Tá? Essa linha de pesquisa acaba agregando uma série de pesquisadores, uma série de jovens pesquisadores que também endereçam essas problemáticas no escopo dessa linha de pesquisa, tá? A partir da década de 1990. Orienta-se, sobretudo, para questões relativas à cadeia operatória da musealização, né? Salvaguarda, comunicação, mas também a diversas experimentações e problematizações que encontram eco e efeito
nas questões relacionadas à identidade, à memória, ao pertencimento, mas também à historicidade dos museus, né? Então, essa linha de pesquisa acaba sendo uma linha de pesquisa interdisciplinar em essência, tá? E também multiprofissional. Então, essa é uma outra característica da musealização da arqueologia, essa possibilidade de criar interfaces com múltiplos profissionais e múltiplas áreas do conhecimento. Mais recentemente, isso é uma ilação basicamente minha, tá? Eu acredito que há um deslocamento, há um desdobramento dessa linha de pesquisa que hoje já se configura, talvez, em uma determinada episteme, tá? Em um determinado corpo organizado de conhecimento basilado em determinados princípios. Então, no meu entendimento, vaza a linha de pesquisa e se intercruza em um outro lugar, um lugar de interseção de experiências, de áreas, de temas. Até arriscaria dizer, auspiciosamente, que a musealização da arqueologia hoje caminha para se configurar como um campo, tá? Um campo disciplinar. Embora otimista, eu acho que não se por ainda um campo disciplinar, porque essas experiências que se configuram na musealização da arqueologia encontram mais efeito no contexto brasileiro. Então, se você migrar, por exemplo, esse corpo de conhecimento para a França, para o Peru, para o Chile, não encontra o mesmo efeito, né? Então, em termos assim muito práticos, essas convicções, essas leis, elas têm uma aplicabilidade muito concentrada no contexto brasileiro, né? Então, mais ou menos esses três estratos misturados, eu vejo hoje como se configura a musealização da arqueologia no Brasil. Certo, professor. Pessoal, como temos uma hora, vocês podem estar se articulando e aí, se tiver algumas perguntas, o professor que vai respondendo, a gente vai mediando. Professor, a segunda pergunta que tenho, né, ela também faz parte do nosso tema. O que são crendices patrimoniais? Esse termo crendices patrimoniais foi proposital, né? Eu falando sobre isso já há algum tempo, né? Isso, na verdade, é um xiste, é uma piada que eu faço, até porque essa ideia de crendice ela é muito aplicada a um saber popular, né? A uma determinada ingenuidade na forma de codificar o mundo, uma forma popularesca, vamos dizer assim, de interpretar o mundo, né? Só que eu trago essa piada para as cercanias acadêmicas, científicas, né? Aos estudos patrimoniais. O que eu quero dizer? A nossa tribo acadêmica também é permeada por ingenuidades, por formas, Verdade. eu acredito que são tolas de ver o patrimônio, por exemplo, né? Uma associação que eu faço até com Bourdieu, do Homo Acadêmicos, nós também somos tribos que têm uma série de percepções sobre a realidade, se comporta como um observatório da humanidade, da natureza, mas também comete erros crassos, né? Então, a piada Certeza. assim começa por aí, né? Uma das crendices, né, que eu atribuo à ciência e, sobretudo, à forma como nós enxergamos ao patrimônio, tem uma origem na própria concepção de patrimônio no Ocidente, tá? Essa concepção de patrimônio no Ocidente tem um lastro, tem um passado muito identificado no tempo e no espaço, que é uma ideia que vem de um olhar europeu sobre o patrimônio, sobretudo pós-Revolução Francesa, né? Então, o patrimônio que nós aqui, como colonizados, herdamos esse ideário, né, está muito associado a uma perspectiva jurídica e burocrática do patrimônio, né? Essa é uma primeira questão, né? E o que eu coloco com essa brincadeira das crendices patrimoniais é tentar aproximar essa discussão de um novo regime de valor, né? Um novo regime de sentidos.
que extrapola essa noção jurídico-burocrática de patrimônio. Tá? Essa é a minha ideia. É tirar o patrimônio, não tirar, mas para além dessa dimensão jurídica, que é importante, projetar o patrimônio para aquilo que eu acho realmente importante, que eu sintetizaria a partir de uma frase de Loren Pratz, né, do antropólogo Loren Pratz: o patrimônio para fins vitais, um patrimônio para se viver, um patrimônio que encontra sentido e efeito no seio da sociedade. Né? Bom, colocado essa questão da crendice, né? Uma primeira crendice que eu costumo dizer é a ideia de acumular é preservar. Né? Quanto mais eu sei, mais poder eu tenho, né? E mais eu preservo o patrimônio. Isso é uma crendice. Tá? Eu considero uma crendice. Né? Essa lógica, ela se arrasta do século XVII, XVIII, vem dos gabinetes de curiosidades, né? Ganha dimensão, aqui no Brasil, quando a gente fala de patrimônio arqueológico, nesse sentido do licenciamento ambiental. Né? Quando, na verdade, você gera quantidades imensuráveis de coleções que encontram o seu albergue em instituições, sobretudo nos museus. Né? Essa lógica de quanto mais eu tenho, melhor, quanto mais eu acumulo, mais eu preservo, ela entra em uma rota de colapso nas instituições. Né? E outra questão que vem a reboque é a ideia de que se eu pego esse patrimônio e preservo, coloco numa reserva técnica, coloco em caixinhas, conservo, documento, isso é o suficiente para preservar o patrimônio. Né? E aí eu gosto de recuperar um poema de Paul Valéry, de 1931. Esse cara é um poeta, um escritor, ele vai até o Louvre, o Museu do Louvre, e ele espanta com aquela enormidade e quantidade de coisas. Essa é uma metáfora muito boa para pensar o patrimônio. Né? O texto, até um textinho bacana, O Problema dos Museus. E ele diz o seguinte, olha só que interessante, em 1931, mas a nossa herança é esmagadora. O homem moderno, extenuado pela enormidade de seus meios técnicos, se empobrece pelo excesso mesmo de suas riquezas. Nossa. O mecanismo das doações e dos espólios, a continuidade de produção e aquisições, é essa outra causa do crescimento que resulta das variações de moda e do gosto. E concorrem sem trégua para a acumulação de um capital excessivo, portanto, inutilizável. Veja se isso que foi dito em 1931 não acaba encontrando efeito hoje, né? Verdade. Patrimônio arqueológico. Acabei de ver que Cristina Bruno está aqui com a gente. Meu Deus. Já assinou aqui. Pois bem, o que o Paul Valéry diz aqui e que nos coloca com uma pulga atrás da orelha é que, se por um lado nós nos desdobramos e nos aperfeiçoamos tecnicamente cada vez mais e de uma forma impressionante, por outro lado a gente cria excessos que são inutilizáveis. Né? Verdade. Portanto, mais do que acumular, é preciso colocar essas coisas nos seus fluxos de sentidos. Né? Então, professor, o desafio agora da museologia e da arqueologia é tentar, né, desapegar, né, essa ideia de quanto mais, né, mais informação a gente tem, né, tem que deixar esse acúmulo mais de lado, né? Um antropólogo chamado Turgeon, ele coloca uma questão que eu gosto. Assim, ele fala assim: antes das pedras, é preciso nos colocarmos de frente das pessoas. Né? Verdade. Então, eu acho que esse é um paradigma emergente que a gente não pode deixar em segundo plano, nem na periferia da discussão. Né? E digo mais, eu gosto muito de uma perspectiva laturiana que entende, né, os fatos, as verdades, a ciência, né, a partir do ponto de vista dos sócios.
quando a gente coloca, é a socialização do patrimônio arqueológico, na verdade, a gente tem que observar o próprio conceito de sócios, que é a ideia de criar conexões, tramas. E onde que eu quero chegar com isso? Se nós pensarmos o patrimônio apenas como vestígios, nós não cumprimos mais do que a metade do caminho. É preciso investir nos sócios, que são justamente essas conexões, essas tramas. Né? E tramas essas que não são fixas, que elas estão em dinâmica, elas estão em movimento. E mais, nesse novo regime de sentidos que eu proponho aqui, essas tramas, essas conexões, essas outras epistemes que não acadêmicas, percebam, essas múltiplas temporalidades das coisas, elas não são estranhas ao patrimônio e nem se configuram como a exterioridade do patrimônio. Elas são patrimônio em essência. Então, acreditar que preservar só os vestígios da conta é um equívoco, é uma crendice. Na verdade, a gente tem que focar o olhar para a imagem que se projeta para fora do objeto, para fora dos acervos. Mais do que a imagem do que se projeta para fora, a imagem em movimento, a imagem em fluxo, aquilo que a gente chama de imaginação. Patrimônio é imaginação, é imagem em ação. E tem um antropólogo, eu me amarro, né? Que ele teve aqui em Pelotas e foi bem legal, o Jean-Louis Tornatori. Ele diz o seguinte: considerar o patrimônio como vestígio não é mais do que cumprir a metade do caminho. É preciso seguir na via da imaginação. Sem imaginação, não há patrimônio. Então, a outra crendice que eu localizo a partir daí é a ideia de patrimônio como algo, como um ato jurídico. Patrimônio é também um ato jurídico, né? O papel do patrimônio, legislação, é sobremaneira relevante, inconteste, né? Não vou nem colocar isso em discussão, mas é preciso dar o outro passo. Eu costumo brincar que o patrimônio, mais do que representar o espírito do Estado, deveria ser essencialmente um estado de espírito. Um patrimônio para fins políticos, emotivos, portanto, para fins vitais. O patrimônio deve servir à vida. E se não serve à vida, não serve a nada. Verdade. Tá? Não sei se tem alguma pergunta que estão fazendo, enfim. Tem, na verdade, qual o papel do museu e da museologia nesse cenário, professor? Bom, essa é uma ótima pergunta. Tá? Eu responderia sinteticamente que o papel da museologia é, sobretudo, o fenômeno comunicativo. Não somente, mas é, sobretudo, um fenômeno comunicativo. Até porque os patrimônios eles só existem dentro de um regime de valor, dentro de um regime de sentidos, dentro de um determinado local, dentro de um determinado tempo. Ele não existe em isolamento. Não é? Então, na verdade, o patrimônio só existe dentro de um contexto comunicativo. Tá? E aí eu lanço mão de dois conceitos que, para mim, são fundamentais para pensar o patrimônio arqueológico, a musealização da arqueologia. Um deles é a musealidade. No campo do patrimônio, Pulot, por exemplo, fala de patrimonialidades. Né? Na museologia, a gente tem esse conceito, opera esse conceito de musealidade. Esse conceito ele é bem ardiloso, mas de uma forma bem sintética e simples. A musealidade é o olhar projetivo, é o olhar construído sobre a dimensão material da cultura. Tá? Então, um dos papéis da museologia é identificar essa musealidade, ou seja, a relação que os sujeitos travam com as coisas dentro de um cenário que é culturalmente orientado e temporalmente demarcado, e a partir dos
processos de musealização, o segundo conceito, gerar novas musealidades, novos olhares. Tá? E o que seria, então, a musealização, esse segundo eixo? São justamente os processos técnicos científicos que transformam coisas, trecos, cacarecos em patrimônio. Uhum. É uma metodologia muito específica do campo museal que transforma coisas em patrimônio. Em termos simples, é isso. Então, na verdade, o museu, aí eu não estou falando do museu lugar, mas o museu como campo disciplinar, tá? Ele dedica seus esforços justamente a dar uma segunda chance de vida às coisas. Aí eu estou usando um termo muito de Octave de Barry, que é outro antropólogo que trata da questão do patrimônio. Tá? O que significa dar uma segunda chance ao patrimônio? Em termos gerais, sobretudo quando a gente trata de patrimônio arqueológico, a gente está falando que aqueles objetos, aquelas coisas, aquelas reminiscências, elas tiveram um uso em um determinado espaço-tempo. Uso esse que cessou de uma determinada forma. Nos museus, o que se almeja é criar uma nova trama de sentidos a partir desses objetos. É o que Octave de Barry chamaria de uma segunda chance de vida. E o que não raro, essa interface de museu e arqueologia, né, pensando um museu como lugar, o que não raro nós fazemos como agentes do patrimônio é dar uma segunda morte a patrimoniais. O que eu estou chamando de segunda morte? É você justamente retirar desses objetos as possibilidades de criar novas tramas, novas conexões, novas temporalidades. Que só é possível quando você coloca esse patrimônio em discussão, coloca esse patrimônio em debate, coloca esse patrimônio em situação. Portanto, só acumular patrimônio não dá conta da efetiva noção de preservar. Verdade. Uma coisa que Pierre Nora fala da concepção de lugar de memória. Tá? E lugar de memória é um conceito que, às vezes, é muito operacionalizado de forma simples, né? Mas a gente não consegue olhar com densidade. Uma coisa que Pierre Nora fala, que eu acho bacana, é o seguinte, olha, mesmo um lugar de aparência puramente material, como um depósito de arquivos, só é lugar de memória se a imaginação o investe de aura simbólica. Mesmo um lugar puramente funcional, como um manual de aula, um testamento, uma associação de antigos combatentes, só entra na categoria de lugar de memória se for objeto de um ritual. E aí, quando a gente fala da museologia, esse ritual tem nome, telefone, endereço, chama-se de processo de musealização. O processo de musealização é justamente esse rito que investe de aura simbólica. É justamente o rito que transforma coisas inanimadas, aparentemente, né, coisas pacíficas, em agentes dos processos humanos e sociais. Eles não só são produtos da cultura, como também gera novas musealidades, novos processos culturais. Ele também age na constituição dos sujeitos. Por outro lado, se você tira essa cultura material, essas coleções arqueológicas dos seus fios de sentidos, você justamente não está preservando, você está destruindo o patrimônio arqueológico. Ou pelo menos destruindo a potência do vir a ser patrimônio. Essa é uma outra característica também, uma crendice patrimonial. Nós, homo acadêmicos, né, nas nossas crendices, nós acreditamos que basta ver para crer. Né? É uma coisa assim meio... Coloca na vitrine que aí você acessa essas camadas, essas temporalidades, essas imaginações. Não. Isso não funciona. Né? Para você despertar a imaginação, para você despertar os nexos, é preciso investimento. Não é verdade?
Eu não sei se é claro o que eu estou falando. Não basta você ver. Né? Para você se projetar, você tem que investir. E os processos de musealização servem muito justamente para. Não sei se tem alguma pergunta aí do pessoal. Não, a professora Alejandra Saladino que fez uma contribuição aqui, que Ballard nos lembra que o museu pode ser visto como um mastodonte longevo, prolífico e bulímico. A Alejandra, aliás, a Alejandra, é um prazer tê-la aqui. A Alejandra é uma parceira de longuíssima data, uma pessoa muito especial, com quem eu tenho o maior, quem eu tenho o maior prestígio e tenho o maior prazer de tê-la perto. Né? Quando a Alejandra coloca essa questão de Bellard, ela está falando justamente dessa rota de colapso que as instituições estão colocadas hoje. Né? E não raro, quando a gente investe muita energia nos processamentos técnicos científicos, e isso é fundamental, eu devo deixar isso grifado, né? O professor travou um pouco, o senhor pode repetir? Queria deixar grifado, deu uma travada. Tá. Eu quero deixar grifado que é fundamental que nós nos dediquemos a questões interessadas ao trato do patrimônio arqueológico, ao trato das coleções. Contudo, essa não é a única dimensão do patrimônio a qual a gente deve se ocupar. Se a gente para por aí, a gente até dorme tranquilo, estou preservando o patrimônio. Mas, na verdade, nós estamos preservando não mais do que a metade do caminho. Né? Mas eu entendo, é compreensível, quando a gente fala de musealização da arqueologia, a gente se dedique tanto a essas questões mais ligadas à curadoria, à gestão das coleções. Isso é totalmente compreensível. Porque hoje nós temos que atender uma questão que é imediata, que é lidar com esses excedentes patrimoniais. A gente tem que lidar com isso. Contudo, a gente ficou muito preso, ficamos muito focados nessas questões e deixamos para a periferia a outra dimensão de problemas que estão nessa musealização da arqueologia. Tá? Eu acredito que seja uma questão de necessidade. Tá? Com certeza. Não sei se tem alguma colocação. Não, professor, você pode ter liberdade para falar o que o senhor quiser, que não, o pessoal ainda não fez perguntas, não. Só a Alejandra que falou que é um prazer dela te ouvir, né? E aprender sempre com você. Bom, a Alejandra é uma pessoa assim, sem igual. Sem igual. Uma outra questão. Professor, surgiu uma pergunta aqui da professora Maria Cristina Bruno. Sim. Como equacionar o colapso herdado com a resiliência do presente e a proposição de uma herança futura? Tá. Como equalizar o colapso herdado? Bom, o colapso herdado está muito associado àquelas coleções que são históricas, né? que vão sendo desdobradas e vão sendo, no presente, se tornam um problema. Né? Sobre essas questões herdadas, eu até hoje estou orientando uma pesquisa no PTG em Memória e Patrimônio, né, do Matheus, que ele lança o olhar para as questões dos patrimônios arqueológicos herdados. E ele se dá conta que uma parte considerável desse patrimônio não tem lastro algum. Esse patrimônio, eles entram no museu de uma forma já equivocada, sem as informações contextuais, né? E quando estão lá dentro, a equipe do museu olha para aquelas coisas e fala: o que fazer com isso agora? Sobretudo nos museus municipais e museus de pequeno porte,
O que fazem esses museus? Tacam o objeto na vitrine e colocam lá uma plaquinha, né? Tralha arqueológica. Ou então insere essas coleções em esquemas taxonômicos, esmagados ali por uma temporalidade do pretérito, né? Todo esse patrimônio herdado acaba gerando um lapso muito grande entre essas coisas do passado e a agenda do presente, né? Equacionar isso não é fácil. Um meio que ele encontra para equacionar essas hierarquias do passado é justamente adotar uma metodologia que ele chama não, né? Que enfim, já é bastante utilizada, que chama-se a biografia social das coisas. É tentar mapear os deslocamentos dessas coisas, entender a dinâmica dessas coisas institucionalmente. Essa é uma possibilidade de dar sentido a essas coisas que estão paradas no tempo e no espaço, né? E mais ainda, é uma tentativa de reconectar essas coisas a uma agenda contemporânea, reconectar essas coisas ao presente, né? Deixa eu voltar à questão da Cristina, que eu me perdi aqui. Ó. Como equacionar o colapso herdado com a resiliência do presente? Tá? A resiliência do presente é justamente tentar colocar esse patrimônio herdado dentro de uma agenda, dentro de uma discussão contemporânea. Então, você tratar de decolonidade, você tratar de questões de gênero, é lançar novas perguntas ao patrimônio herdado, de forma que esse patrimônio encontre sentido e efeito hoje, né? E quando você coloca esse patrimônio em discussão, em situação e, sobretudo, no tempo presente, você gera um horizonte futuro de possibilidades. Você consegue dar longevidade a esse conjunto patrimonial. Guardá-los em caixas acondicionadas hermeticamente, com temperatura e umidade controladas, passando paninho de vez em quando, não é suficiente para preservar o patrimônio. Isso é crendice, no meu ponto de vista. Verdade, professor. Professor, temos mais uma pergunta aqui também, da Alejandra Salandino. Sobre a musealização da arqueologia, tendendo no Brasil a se transformar em um campo disciplinar eminentemente transdisciplinar, quais podem ser as estratégias possíveis para a criação de um espaço de criação e inovação? Repete, por favor. Que a pergunta ela é complexa, ela não é simples. É complexa. Sobre a musealização da arqueologia tender no Brasil a se transformar em um campo disciplinar eminentemente transdisciplinar, quais poderiam ser as estratégias possíveis para a criação de um espaço de criação e inovação? Tá. Bom, para você ter um campo disciplinar, você tem que ter, basicamente, determinados critérios, determinados procedimentos metodológicos, né? Determinadas leis aplicáveis em vários lugares, né? Bom, como eu falei anteriormente, não sei se configura um campo disciplinar propriamente, porque essas experimentações têm um lugar muito situados no Brasil, né? Uma reflexão brasileira desse processo de musealização da arqueologia. Professor, deixa eu só complementar aqui a pergunta, porque apareceu no outro comentário abaixo. Ela dividiu em dois comentários, né? Então, ali no espaço de criação e inovação, no bojo de uma entidade ainda desenhada nos moldes das disciplinas científicas do século XIX. Repete esse final, por favor. Aqui, então, a segunda parte, aí, né? Espaço de criação e inovação no bojo de uma entidade ainda desenhada nos moldes das disciplinas científicas do século XIX. Perfeito. Que claridade atrapalha um pouco. Ótima pergunta. Bom, esse campo disciplinar, para ele ser, no meu ponto de vista, inovador propriamente, a gente tem que justamente superar os paradigmas
das ciências do século XIX. Eu acho que essa seria a primeira constatação. Para a gente ter um campo disciplinar realmente ativo na realidade, né, que transforma realidades, a gente tem que se destacar dos velhos paradigmas, das crendices que nós criamos no Ocidente. E eu acho que uma boa forma para se destacar dessas crendices, né, ou desses paradigmas, é justamente observar que no estudo da cultura material, nos estudos da cultura material, existem outras epistemes possíveis que não a ocidental. Eu acho que esse é um marco, para mim, na constituição desse campo que eu estou chamando de campo disciplinar da musealização da arqueologia. É preciso entender que, para o mesmo conjunto patrimonial, há muitas possibilidades de visões e interpretações possíveis. Se, por um lado, há uma forma acadêmica, científica de ver o mundo, há também outras formas possíveis de vê-lo, decodificá-lo e representá-lo. Tá? Eu vou dar um exemplo que não é propriamente arqueológico, mas está no âmbito da museologia e dos estudos da cultura material. Eu trabalho em um museu na zona rural, aqui de Pelotas, né? E diversos artefatos que lá estão no museu, eles voltam para a vida, um tacho, por exemplo, né? Eles saem do museu, em certa medida se desmusealizam e os doces são feitos naquele tacho. Os idosos pegam um tacho, mexem e falam: é assim que se faz doce, meu filho. Mostrando para uma criança, aí vem outro velhinho e fala: não, não é assim não, tem que balançar, bota mais açúcar. O que eu quero dizer com isso? Para além do tacho representação de uma determinado modus vivendi, esse tacho em movimento, em experimentação, ele é patrimônio também. E para isso nós temos que nos destacar das normativas, dessas crendices do homo acadêmicos e tentar interpretar qual é o sentido do tacho para aqueles sujeitos na zona rural. E para ele o sentido não é a vitrine, o sentido é o uso efetivo do bem patrimonial. E quando a gente fala que aquilo é patrimônio, eles falam: tá, chama como vocês quiserem. Tá? Se quiserem dar um patrimônio, não tem problema. Que a gente mexa no tacho, passa doce no tacho. Se nós fixarmos esse passo, para mim, vocês podem chamar o que vocês bem quiserem. Para mim, tanto faz. Com essa alegoria, com essa metáfora, eu respondo parte da pergunta da Alejandra Saladino. Tá? Para nós nos constituirmos como um campo disciplinar, né, transdisciplinar por essência, nós temos que nos conectar com essas múltiplas epistemes e com essas múltiplas temporalidades e com essas múltiplas cadeias de sentidos que os objetos engendram. Essa é a minha ideia, Alejandra. Não sei se eu te respondo. Certo, professor. Temos mais outras perguntas aqui. Em um museu, as pessoas são consumidores ou público? Qual o papel por excelência dos museus? Atender as demandas ou educar as pessoas? Ambos. Mas se nós focamos apenas nos vestígios e deixamos de lado as imaginações, nós não estamos fazendo nada, ou fazendo muito pouco. Quando eu dei esse exemplo do tacho, justamente nós estamos tirando o público, até aquele alvo, né, que a gente usa. Qual é o público-alvo? Parece que tem um cara passando, você está mirando, dando um tirambaço. Com esse exemplo que eu dei, a gente está tirando a ideia de público visitante, porque esses sujeitos que operam o tacho, eles não visitam o museu. Eles não são visitantes. Eles não assinam o livro de visitas. Quem assina é o estrangeiro que vai lá ver essa balbúrdia. Eles não assinam, porque aquilo não é um lugar de visita. Aquilo é uma extensão da casa delas, aquilo é um lugar de vivência.
Então, com essa metáfora, a gente tira a ideia de público como espectador, como consumidor, e os coloca como produtores de cultura, como produtores de modos de vida, de, Sensacional. como os caras que produzem musealidade nativa. Certo. Era o que eu quis dizer. Entendi. Professor, temos mais outra pergunta aqui. Gostaria que o professor falasse um pouco sobre a paisagem enquanto potência na musealização da arqueologia. Essa é outra questão bem interessante, até porque o conceito de paisagem, né, ele incorpora justamente essa dimensão de múltiplas temporalidades, né? Você imaginar que a paisagem é interseção de tempos, de vivências, é sobremaneira relevante para você pensar os processos de musealização. Eu vou dar mais um exemplo que também está nos estudos da cultura material, não é propriamente arqueológico, mas que, de repente, pode responder parte dessa pergunta. Nesse mesmo museu que eu estou falando do Tacho, a gente tem uma atividade chamada... É muito simples. Chamada café. A gente pega esses artefatos do museu, alguns artefatos, coloca em cima de uma mesa, fora do museu, tem uma casinha do lado do museu, a gente bota uma mesona, bota esses artefatos em cima, reúne um conjunto de idosos que trabalham lá com o museu, e eles começam a narrar por intermédio dessas coisas. Nessas narrativas, e a narrativa é uma forma de exteriorizar determinado pensamento, determinada memória, esses objetos se conectam diretamente com a paisagem, com o espaço. Percebam que esses objetos, eles não estão presos no museu. Eles abrem seus tentáculos para fora do museu, para a rua, para o cemitério, para o bar, para a árvore, né? E aí nós nos demos conta que esses idosos tinham um olhar sobre a paisagem que eu, por exemplo, e nossa equipe não conseguia dimensionar nem ver. Era uma paisagem subjetiva, era uma paisagem simbólica, era uma temporalidade que só eles, aqueles seres que vivem lá, conseguem ver. E eu ando pela cidade e não vejo nada disso. E a gente também percebeu na equipe que as crianças do colégio ali do lado também provavelmente não enxergam esses status do tempo da paisagem, essas vivências da paisagem. E o que nós fizemos, uma pororoca. Nós trouxemos os idosos, as crianças e caminhamos pela cidade. Até porque não é para as crianças só ouvirem o que os velhinhos têm a dizer, é para as crianças trocarem memórias com os idosos também. E a partir dessa caminhada, essa garotada consegue ver uma dimensão simbólica da paisagem que é inimaginável. Que os olhos físicos jamais conseguem ver. Elas só conseguem a partir dessas experiências construídas em comunhão com esses idosos, tendo como mediador a paisagem. E o mesmo funciona para a arqueologia. Está lá o arqueólogo escavando na porta da casa do sujeito, depois ele se veste de arqueólogo, vai para o colégio e fala o que é a função do arqueólogo, como o arqueólogo faz, blá, 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 blá. E essa leitura da paisagem continua sendo surda, muda e vesga muitas vezes. Míope, muitas vezes. Então, quando a gente fala de musealização da arqueologia, a gente está falando justamente de sair do vestígio concreto e adentrar nas paisagens subjetivas. Sensacional. Sim, professor. Tem mais uma pergunta aqui. O patrimônio O patrimônio é constantemente selecionado / dispensado. Ainda falando de Mário Chagas, o esquecimento é um mal em si? Esquecimento. Essa é uma premissa. A pessoa que lembra tudo, ela morre, ela não vive. Ela precisa esquecer para lembrar. Bom, então isso é uma falsa premissa, a priori,
quando a gente fala da memória, até fisiológica, estou falando da memória fisiológica, né? Ela não existe sem o esquecimento. Contudo, porém, entretanto, esse argumento não minimiza um esquecimento programático, um esquecimento intencional. O que Cristina Bruno já vem investigando há muito tempo quando ela fala da estratigrafia do abandono. Então, há duas coisas a se pensar. Uma é que, para haver lembrança, há de se ter esquecimento. E outra, que é a função também da musealização da arqueologia, dessa interface, observar esses segmentos de esquecimento que não são aleatórios. Pelo contrário, são intencionais, servem para obliterar alguns extratos de memória. E as instituições museológicas fazem isso há muito tempo e muito bem. Então, essa também é uma dimensão contemporânea de resiliência, como diz Cristina Bruno, que é justamente lançar luz, os olhos, e mais do que luz e olhos, práticas, para trazer desse subterrâneo essas memórias para o lugar em que elas devem ser trabalhadas hoje, pensadas hoje. E isso é o que a gente chama da dimensão política da memória no presente, nas instituições museológicas. E essa dimensão não pode ficar em segundo plano. E aí também tem um outro fator que se intercruza com o que eu falei anteriormente. Quando a gente só se dedica aos critérios técnicos e científicos, repito, importantíssimos, a gente deixa à sombra toda essa potencialidade de trazer memórias, de discutir memórias da democracia da memória. Então, a gente faz muito pouco. Para avançar, a gente tem que colocar o patrimônio dentro de um novo regime de valor. Verdade. Pessoal, eu não sei se eu estou sendo muito devagante, se eu estou conseguindo Não, responder as coisas. tá perfeito, professor. Sensacional. Eu não Só, estou aí o pessoal tá parabenizando aqui, dizendo show, batendo palma. Falaram aqui obrigado. que o professor é boca de 09, todo mundo show, sensacional, Eu vou, coraçãozinho. Carlinhos, não entendi esse negócio, não. É porque é muito além da realidade, sabe? Muito, muito bom. Professor, eu vou dar só uns avisos aqui pro pessoal que está participando dessa live, que as inscrições do mestrando aqui do PPGAP do 2021.1 está aberta até dia 31/10, né, desse ano. Então, esse mestrado, devido à pandemia, é 100% online o processo de seleção. Então, se as pessoas quiserem e tiverem interesse em participar do mestrado, vão lá no site frb.edu.br. Outro aviso também é que o PPGAP também tem um canal lá no YouTube, se as pessoas puderem lá se inscrever, né, ativar o sininho, dar o seu like, compartilhar os vídeos que tem lá, a gente agradece. E só temos, professor, 6 minutos para encerrar o nosso bate-papo, a nossa live. Então, eu queria agradecer, né, em nome do PPGAP, as pessoas que aqui participaram, agradecer ao senhor pelo esse bate-papo perfeito. E queria avisar também que todas as terças-feiras, aqui no PPGAP, às 10 horas, temos lives patrimoniais, né? Dando continuidade a essas lives. E eu queria agora passar a palavra para o senhor fazer as considerações finais, o que o senhor acha que tem que falar até, eu acho que 6 minutos mais ou menos, até o término dessa live. Fique à vontade, professor. Cristiano, eu queria te agradecer por ter feito essa mediação, essa troca de ideias. Eu te conheci hoje, né, pessoalmente, mas a gente veio batendo papo ali no WhatsApp antes. Foi um prazer tê-lo aqui. Enfim, te agradeço também. Agradeço enormemente o Carlinhos, que é outro parceiraço, é outro cara muito, muito gente fina, com quem dialogo também há muito tempo. Queria dizer também que foi uma surpresa a Cristina Bruno estar aqui. Eu falei para ela não participar e ela, teimosa, apareceu. E no mais, agradeço todo mundo que esteve aqui de manhã. A gente sabe que nesse momento de pandemia parece que está tudo. Eu vou conseguir descansar mais. Ao contrário, nós estamos Piora. nós estamos afogados em atividades, né?
E eu considero que as pessoas que dedicaram 1 hora da vida, né, 1 hora é muita coisa, né, para estar aqui batendo papo comigo, interagindo, para mim é uma dádiva, é um elogio. E eu agradeço efusivamente. E também quando a live ficar na rede, né, eu acredito que vai ficar, tomara que crie Vai novas. sim. Perguntaram até aqui, professor, se iria ficar gravada. Vai ficar aqui no GTV, depois o Carlos acho que vai lançar lá no YouTube, no canal do PPGAP. E as pessoas que não assistiram aqui poderão assistir lá também no canal do PPGAP. Ah, então ótimo. E espero que gere efeitos. E Vai, gere- sem dúvida. A gente vai pedindo aqui pro pessoal ir compartilhando até chegar nas pessoas. Espero que gere críticas, espero que as pessoas entrem. Ah, não é assim, não. Aqui na minha realidade é totalmente diferente. Você é um poeta, você tem a prática. Eu espero que gere burburinho mesmo, que as pessoas me odeiem, me amem, e que seja. É, Contanto que não fiquem apáticas. Né? verdade, com certeza. Acredito Ainda que temos alguns minutinhos aqui, ainda, professor. Temos mais 4 ainda aqui. Pode ficar à vontade aí. eu estou bem à vontade, parece que eu estou em casa. Então, ótimo. Foi isso que eu tava pensando um dia desse. Eu falei, poxa, de médico, né, e doido, todo mundo tem um pouco, né? Agora com a pandemia, acho que de influência digital, de youtuber, acho que todo mundo tem um pouco também, né? Temos que nos reinventar, né, nessa pandemia. Eu gravo essas aulas, eu estou querendo até já trejeitos de youtuber, cara. Os meus alunos estão zoando da minha cara. Mas a gente tem que reaprender, né? Isso faz parte da. Verdade. Isso é reaprender, é se adaptar. Aliás, essa é uma característica da humanidade desde o princípio da humanização, né? A gente só está aqui porque a gente consegue se adaptar, né? Verdade. Então, não que isso seja fácil, mas é um princípio, né? Uma forma de sobrevivência. Aproveito para falar, pessoal, aí se cuidar muito, né? Não bobear, né? Para que a gente consiga sobreviver a essa loucura toda. A Alejandra tá aqui chorando, dizendo, olha, estamos em carne viva, sobrecarregados, por isso foi um privilégio, enorme prazer estar aqui. Afasta de mim esse cálice. O pessoal está parabenizando aqui, muito boa fala, como sempre, professor Diego. Ah, esse aí é gente fina, eu conheço aqui da FURG. Eu conheço uma galera daqui, tô me sentindo em casa, cara. Ah, então tá ótimo, então foi bem orgânico, falou à vontade, né, professor? As coisas Muito, foram fluindo naturalmente. muito legal. Espero que realmente as pessoas consigam refletir sobre essas coisas e não só ficar refletindo em casa, mas levar isso para suas práticas, né? Levar essa ideia de sócios não como um estigma, não como um estigma, eu não diria, mas não como um selo de qualidade, mas como uma prática efetiva, né? Eu acho que a gente tem que para falar em museologia, antes disso a gente tem que fazer museologia, fazer arqueologia, né? Verdade. Confesso até, professor, que como também o meu tema aqui no mestrado é musealização da arqueologia, eu vou acabar te importunando um pouquinho, viu, te mandando os e-mails e tal. É um prazer, prazer. Isso aí faz parte do meu ofício. É Ah, a certo. parte boa do meu ofício. A Alejandra ainda está aqui conosco. Alejandra, você é um amor, cara. Você ainda está prestando atenção, Alejandra. Que coisa querida. Então, pessoal, já vai acabar aqui. Tchau, tchau, agradeço o nome do PPGAP. Até Valeu. mais. Tchau. Pessoal, na próxima, estejam aqui presentes, na próxima terça-feira, às 10 horas da manhã aqui no PPGAP. Compartilhem com as pessoas. Tchau, gente. Bom Valeu. dia. Tchau. Encerra vídeo aqui.